a que o Senhor tem te chamado. Muitas vezes o chamado não é para começar de imediato. O chamado não foi para Jeremias e sua família, foi somente para ele. Não tenho muito conhecimento bíblico, sou jovem demais, sou velho demais, tenho problema de saúde. Não acreditamos que ele possa agir nos transformando completamente, nos dando poder. A gente esquece que em meio às nossas muitas limitações existe algo muito maior, o sobrenatural de Deus. O Senhor sempre nos mostra alguma coisa. Será que você está vendo realmente o que o Senhor tem te mostrado? Ou você está vendo que você, quando o Senhor nos manda fazer alguma coisa, a gente deve obedecer o que ele faz e obedecer na íntegra? Cabe a você decidir agradar a Deus ou agradar a homens. Esse último texto deixa claro que obedecer ao chamado do Senhor muitas vezes não é fácil, mas esse é o Evangelho de Cristo. Fazer esses vídeos é no momento o meu chamado. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aqui fica evidente que os planos de Deus não são repentinos, não seguem as circunstâncias. Eles são criados antes, muito antes de sabermos. A Jeremias, o Senhor o chamou para ser profeta às nações. Mas e você? A que o Senhor tem te chamado? Ele nos chama a todos para fazer algo em prol do reino dele. Porém, tem uns que não querem os seus chamados, tem outros que não querem aquele tipo de chamado, outros não querem no momento porque estão ocupados demais, ou como muitos falam, esse chamado não é para mim, não combina comigo. Ou ainda quer aceitar, mas desde que não tenha que renunciar a alguma coisa. Muitas vezes o chamado não é para começar de imediato, salvo raras exceções, mas para nos prepararmos para quando o momento certo chegar. Independente de como seja, nós só temos duas opções: obedecer ou não obedecer. Muitas vezes nos assustamos de imediato, mas passado um tempinho a gente se rende ao Senhor por entender que tudo que Ele faz é perfeito e a nossa obrigação como servos é obedecer, é fazer o que Ele manda. O chamado não foi para Jeremias e sua família, foi somente para ele. Pode acontecer do chamado ser igual para todos da família e assim todos trabalharem juntos, mas nem sempre é assim. Na maioria das vezes não é assim. Se o Senhor te chamou para fazer algo, não tente colocar outras pessoas trabalhando no chamado, se essa não for a orientação do Senhor. Não queira agir como se fosse Deus, porque você acha que se tiver outras pessoas trabalhando, o resultado vai ser melhor. Essa é a nossa lógica. Pode ser que a de Deus não seja igual. Se você tem colocado essa condição para atender ao chamado que Deus te deu, que sua família trabalhe com você, sinto em dizer que você pode estar perdendo tempos preciosos e estar em falta com o Senhor. E Ele um dia vai te cobrar por isso. E não tente responsabilizar os outros pela responsabilidade que é só sua, nem usar como desculpa para não atender ao chamado que o Senhor te fez. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar. Tem algumas frases bem comuns, muitas vezes usadas nesse caso. Sou tímido demais, não sei falar em público, não tenho muito conhecimento bíblico, sou jovem demais, sou velho demais, tenho problema de saúde. Moisés também argumentou que tinha dificuldade para falar e o Senhor colocou Arão para falar por ele. Mas no caso de Jeremias, o Senhor não agiu da mesma forma. Você pode até tentar, mas se ele disser não, esqueça. Insistir é como se a gente se esquecesse do poder que o Senhor tem. É um momento em que a nossa fé se reduz a nada e só olhamos para nós, não olhamos para o Todo-Poderoso e depositamos a nossa confiança nele. Não acreditamos que ele possa agir
nos transformando completamente, nos dando poder, autoridade e intrepidez. Não tenha medo delas, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. A gente esquece que em meio às nossas muitas limitações, existe algo muito maior, o sobrenatural de Deus. Uma das coisas que mais nos preocupamos é o que falar. E nos esquecemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E fisicamente somos indivíduos, mas espiritualmente somos um time onde o Espírito Santo nos comanda, se deixarmos, é claro. Sabe aquele conselho cheio de sabedoria que você já deu a alguém? Pode não ter sido você, pode ter sido ele. Aquela palavra de ânimo que você ficou surpresa com tanto amor, talvez não tenha saído da sua mente, mas da dele. O resultado positivo não é somente pelo que falamos, mas por ser na hora certa e com a autoridade dada por ele. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. E se o Senhor não estava falando com um homem experiente que já tinha vivido muito, ele estava falando com um jovem esse cheio de insegurança, faltando muitos anos de vida para saber como agir em determinadas situações e o que ainda é mais impressionante, falar às nações. É assim que o Senhor faz. Ele ignora completamente a nossa condição, seja ela física, intelectual, social, e nos transforma em alguém com um potencial muito além do esperado. Ele nos faz ver além da nossa visão. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amoreira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. E a palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante dos postes de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. A Jeremias o Senhor deu visões, mas se esse não é o seu caso, assim como não é o meu, contextualizando para nossa realidade, eu te pergunto: o que você vê? O Senhor pode estar te mostrando pessoas. Ele pode estar te mostrando pessoas precisando ouvir o Evangelho de Cristo. Pessoas precisando de ajuda material, pessoas precisando de ajuda emocional. Que você vê. O que o Senhor tem te mostrado? Pense bem, o Senhor sempre nos mostra alguma coisa. Uns veem nitidamente, outros ignoram o que veem, outros se recusam a ver, outros não têm tempo para ver. O que você vê? O que o Senhor tem te mostrado? O Senhor disse que Jeremias via bem. Será que você está vendo bem? Será que você está vendo realmente o que o Senhor tem te mostrado? Ou você está vendo o que você quer ver? Tem momento que Ele vai nos mostrar coisas boas, mas em outros pode nos mostrar coisas ruins, muito ruins. No caso de Jeremias, ele teve duas visões. Uma delas era muito ruim. Independente de qualquer que seja, precisamos ser fiéis ao que o Senhor nos mostra. Não podemos aceitar ver somente as coisas boas e fazer vista grossa para as coisas ruins. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor.
Mais uma vez, agora no livro de Jeremias, o Senhor fala sobre adorar, ou em outras palavras, se prostrar diante de imagens ou reverenciar imagens, seja lá como você classifica. É isso que o Senhor tem me falado esse último mês. É um assunto espinhoso que pode desagradar católicos que assistem os meus vídeos, mas o meu compromisso é primeiramente com Deus que eu sirvo. Se Ele está me mandando falar sobre isso, só devo obedecer, só devo ser fiel ao que Ele está me dizendo. Não podemos fazer nada pensando em quem vai receber, mas somente em quem está mandando fazer. Nesse caso, me refiro ao Senhor. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, como eu preparo meus vídeos? O Senhor de alguma forma, meditando na palavra ou por algum assunto que aparece em algum lugar, o Senhor toca o meu coração para falar sobre aquele assunto. Ele me dá um capítulo bíblico para falar. E é um capítulo de cima a baixo. Às vezes é um capítulo que é pequeno, às vezes mediano, outros são bem grandes. Mas é aquilo que o Senhor coloca no meu coração para falar aquele capítulo inteiro. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer um vídeo e no início do capítulo ele falava alguma coisa assim sobre no 10º dia do 4º ano, do 10º ano, do 3º ano. E aí ele vai falando nessa questão de períodos. São textos que é um pouco confuso para quem ouve. Confuso porque você começa a entrar em datas, em dias, em períodos, em meses, em anos. E aí o que eu fiz? Eu achei que ficaria melhor no vídeo eu não colocar essa parte inicial que fazia essa referência. Eu não coloquei no vídeo. Aí beleza, quando eu fui editar o vídeo, eu senti claramente o Espírito Santo falando: coloque o texto que você tirou. E aí eu não tive dúvida. Eu fiz algo extremamente errado, porque assim, por mais estranho que nos pareça alguns textos, ou por mais difícil de entendimento, tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. Pode não fazer sentido para mim, pode não fazer um pouco de sentido para você, mas vai ter alguém que aquele texto, de alguma forma, vai falar com alguém. A Bíblia é perfeita, é a palavra de Deus, ela é perfeita em tudo. Quando o Senhor nos manda fazer alguma coisa, a gente deve obedecer o que Ele faz e obedecer na íntegra. Não é fazer do nosso jeitinho, do jeito que a gente acha que fica mais agradável para quem vai ver, para quem vai ouvir. O vídeo ficou estranho porque no momento que eu estava falando, apareceu um texto na tela que não tinha ligação nenhuma com o que eu estava falando. Mas eu coloquei porque eu tinha obrigação em obedecer ao Senhor. Não se coloque no lugar do Senhor mudando o roteiro como eu tentei fazer. Não, nem sempre o que Deus quer que nós falemos serão coisas boas ou agradáveis. Tem momentos que Ele vai nos usar para falar uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, mas muitas vezes será de confronto, será de exortação, será de alerta, será de advertência. Cabe a você decidir obedecer ao Senhor, independente se a palavra é dura ou não, ou falar o que soa bem aos ouvidos das pessoas. Cabe a você decidir agradar a Deus ou agradar a homens. Lembrando que por mais dura ou mais desagradável que seja a palavra para quem recebe, ela tem somente uma intenção: levar a pessoa à salvação, levá-la a conhecer Jesus, ou seja, é para o bem dela. Muitas vezes falar o que agrada a pessoa pode ser agradável para ela no primeiro momento, mas pode levá-la para um abismo sem volta e que vai afastá-la definitivamente de Jesus, onde está a salvação dela. Esse último texto deixa claro que obedecer ao chamado do Senhor muitas vezes não é fácil. Pessoas podem se levantar contra nós por conta de falarmos ou fazermos o que o Senhor nos manda, mas esse é o Evangelho de Cristo. Tomar nossa cruz, seguir a Jesus e confiar que o Senhor vai nos proteger contra qualquer levante. Fazer esses vídeos é no momento o meu chamado. Lembrando que tem momentos que o Senhor nos chama para algo, mas chega um tempo que acaba a missão e Ele nos chama para outra coisa. O bom de tudo é quando isso acontece, quando fomos fiéis ao chamado que Ele nos deu. Que o Senhor nos ajude a conseguirmos entender o que o Senhor quer de nós. Que Ele nos ajude a aceitar o chamado que Ele tem para nós. Independente de qual seja, que Ele nos ajude a confiar nele completamente, entendendo que Ele irá diante de nós e irá nos orientar e nos proteger. Um cheiro para todos vocês. Que o Senhor os abençoe grandemente.